Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Neste feriadão de 1º de maio, Dia do Trabalhador, quero agradecer imensamente você aí pela audiência, nossos milhares de ouvintes em Brasília de Minas e região. Você que está ouvindo a Clube no seu carro pelas ruas da cidade, está curtindo o feriado também na sua casa. E tem gente trabalhando hoje também, né? Assim como a gente. Você que trabalha no Dia do Trabalhador, muito obrigado pela sua audiência. Você que nos ouve também pelo site clube93fm.com.br, pelo aplicativo Clube, muitíssimo obrigado pela companhia nesta manhã de segunda-feira. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Clube Maílson Antunes. Maílson é formado em Ciências Contábeis, é especialista em Gestão Pública Municipal, está cursando MBA, Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV. É contador em uma empresa particular, uma empresa em que ele é sócio proprietário e também controlador geral do município de Brasília de Minas. Hoje nós temos aqui informações muito importantes para os trabalhadores neste Dia Especial do Trabalhador com Maílson Antunes. Bom dia, Maílson, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fernando. Obrigado. Um alô especial para os nossos ouvintes, principalmente os trabalhadores. Fico muito agradecido pelo convite, em especial para falar de um assunto que interessa tanto nossos trabalhadores. Muito bem, Maílson. E hoje, nesse Dia do Trabalhador, né, nada melhor do que o trabalhador que hoje está de folga se informar sobre quais são os direitos, os deveres, enfim, como que essa relação empregado e empregador deve fluir, para fluir bem mesmo no dia a dia, né? Para a gente já começar, eu gostaria que você falasse para a gente quais são os deveres do trabalhador. Então, Fernando, o trabalhador ele tem que cumprir as regras da empresa, né? Seguir a política da empresa, cumprir horário, exercer sua função com zelo, dedicação, obediência. E em relação às obrigações do empregador, o empregador tem que assinar, anotar na CTPS do empregado em até 48 horas após o início do trabalho ou até antes. O ideal seria se o empregado já começasse a trabalhar já com a CTPS assinada, lógico que com os exames médicos atestando que o funcionário está apto, toda a documentação necessária dos filhos, inclusive certidão de nascimento, cartão de vacina e os documentos pessoais do empregador. O empregador também tem a obrigação de pagar o salário em dia, 13º, férias, fazer o recolhimento das contribuições sociais, FGTS e INSS. Maílson, você falou aí sobre os deveres de cada um, né, das duas partes, né? Agora, quais são os direitos de ambos, tanto do trabalhador quanto da empresa, né? E como que essas duas partes podem atuar e agir diariamente no sentido de minimizar os conflitos que naturalmente existem dentro das empresas? Inicialmente, Fernando, é interessante o empregador fazer um contrato bem feito com o funcionário, onde lá sejam expressas todas as regras da empresa, os deveres de cada parte, que aí possam diminuir esses entraves que vem acontecendo, principalmente enchendo a Justiça do Trabalho de tantas causas. Mas com a liberação do FGTS, né, dos saques do FGTS pelo presidente Michel Temer, surgiu uma questão aí que parece que é bem recorrente, né? Muitas empresas não estavam fazendo o depósito do FGTS na conta dos seus empregados, dos seus funcionários. Como que o trabalhador pode acompanhar isso e saber que a empresa está cumprindo com o dever dela? Existem duas maneiras, Fernando, que facilitam esse controle. O funcionário, desde quando for admitido na empresa, ele pode solicitar um cartão cidadão. Esse cartão cidadão vai vir com o número do PIS dele, vai fazer uma senha. Através deste cartão, no site da Caixa, ele pode se cadastrar, vai gerar uma senha
e está verificando mensalmente se os depósitos estão sendo feitos na conta do FGTS. Pode também cadastrar o seu celular. Toda a movimentação que tiver na conta, depósito ou atualização de juros, vai chegar uma mensagem e a pessoa vai ficar informada. Existe também outra forma de controle, que é cobrando da empresa a certidão negativa do FGTS, que é uma forma também de saber se a empresa está em dias com as contribuições. A gente está aqui hoje no Dia do Trabalhador falando sobre direitos dos trabalhadores, deveres também das empresas. Nos últimos dias, nos últimos meses aqui, essas questões trabalhistas estão em ampla discussão no país inteiro, né? Por causa da reforma trabalhista. Eu gostaria que você falasse para a gente, Maílson, o que essa reforma trabalhista significa para o trabalhador brasileiro. A reforma trabalhista, Fernando, ela é um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? Vai agora para a discussão no Senado e, se aprovado, vai para o governo, para o presidente sancionar. É uma reforma que traz uma flexibilidade para a relação trabalhista. A lei trabalhista, ela protege bastante o empregado, e com essa reforma essa relação vai ficar um pouco fragilizada. Por exemplo, um dos tópicos principais dessa reforma o que o empregado acordar com o empregador vai prevalecer sobre a CLT. Ou seja, o que você acordar em relação a jornada de trabalho, intervalo de almoço, dentre outros assuntos com seu empregador, vai prevalecer sobre o que rege a CLT, vai ter força de lei. Agora, quais são as principais mudanças? Porque tem muita gente que fala que o trabalhador está perdendo muitos direitos, né, com relação a essa reforma. Quais são as principais mudanças dessa reforma trabalhista? Exatamente, há uma disseminação de N notícias, né? Mas, na verdade, não há tanta perda de direitos. Na verdade, é uma flexibilização. Por exemplo, a jornada de trabalho, ela continua sendo 220 horas mensais. No entanto, ela pode ser negociada com o funcionário, a questão de horários. Ela não precisa ser exatamente fixa todo dia. Ela pode ser negociada. Lógico que isso vai ter que ser contratualizado. Em relação à hora extra, vai continuar podendo fazer 2 horas extras por dia, que é o limite. No entanto, há também a criação do banco de horas. Não necessariamente você precisa pagar a hora extra, mas você pode fazer a compensação dela dentro do mesmo mês em que ela ocorrer, certo? Há também a divisão das férias em 3 períodos, por exemplo. Na lei, na CLT hoje, você pode dividir as férias em até 2 períodos, um de 15 dias e o outro com o restante dos dias. Por esse novo projeto, você pode dividir em até 3 vezes, sendo que o primeiro período tem que ter no mínimo 14 dias e os 2 outros períodos não podem ser menor que 5 dias cada um. Existem muitas informações a todo momento, né? Informações de um jeito, informações de outro. Parece que existe assim, alguém que queira dar informação mais polêmica, mais de uma forma que beneficie aquela pessoa, dar a informação daquela forma. O governo vem com outra informação mais amena, né? Algo que você falou que é interessante, que a lei realmente ela nem foi aprovada ainda, né? Ela não é uma lei ainda. A reforma da reforma trabalhista, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa de uns trâmites para ela realmente virar lei. Quais são esses trâmites? Exatamente, Fernando. Ela foi aprovada pelos deputados, né? O próximo passo agora é ir à discussão no Senado. Se o Senado aprovar, pode ser que tenha emenda ou não, aí vai para o governo também sancionar. Inclusive, é de interesse do governo todo esse pacote de reforma trabalhista, previdenciária, terceirização. Provavelmente, se for para o governo, vai ser aprovado. Maílson, quando a gente fala das questões da reforma trabalhista, ela, como você diz aí, ela pode fragilizar um pouco o trabalhador, né? Mas não é uma lei que prejudica totalmente o trabalhador. E a gente ouviu nos últimos dias, e até mesmo em entrevistas de televisão, alguns manifestantes falando que iam perder
férias, direito a férias, texto de férias, e inclusive o 13º, né? Isso não existe, né? Basta ler a legislação lá, a PEC, o projeto de lei, que vai estar lá que o direito o 13º é um direito garantido do trabalhador, né? Está garantido também, se essa lei for aprovada, né? Exatamente, Fernando. Os direitos essenciais, né, como salário mínimo, férias proporcionais, 13º, fundo de garantia, eles não vão ser afetados por essa reforma. Tem uma questão nessa reforma em que eu não sei qual é o seu ponto de vista, mas muitas pessoas que estão falando sobre a reforma trabalhista, muitos especialistas estão citando um ponto como positivo dentro dessa reforma em que fala que tem muitos pontos negativos, e os especialistas falam de um ponto que seria interessante para o país, que é a questão da contribuição sindical. Como que fica a contribuição sindical e qual o seu ponto de vista com relação a esse pagamento agora? Em relação à contribuição sindical, que era obrigatória, né, tanto para o empregado, tanto para a empresa, ela passa a ser facultativa. Ela só vai ser recolhida com a autorização expressa do funcionário ou se a empresa quiser contribuir com o sindicato patronal. Em relação à questão do funcionário e o sindicato, eu vejo que pode ser que ele fique um pouco menos assistido pelo sindicato. Aí o funcionário agora ele terá que recorrer à justiça para poder pleitear seus direitos, né? Mas alguns especialistas que falaram sobre o assunto dizem que o Brasil é um dos países que mais tem sindicatos, enquanto alguns países em que as leis trabalhistas funcionam bem, que essa relação empregado e empregador funciona bem, existem aí 95, menos de 100 sindicatos. No Brasil existem mais de 4.000 sindicatos. Então, para esses sindicatos funcionar, é necessário recursos de todas as partes, né? Do trabalhador, das empresas, e aí esses trabalhadores teriam aí uma sobrinha a mais de dinheiro, porque não precisava pagar tantos sindicatos, né? Exatamente, Fernando. Tem alguns sindicatos que não atuam como deveriam, né? Às vezes o trabalhador paga porque é obrigatório, é descontado, mas nem sempre tem o retorno dessa assistência sindical. Então, se a lei for aprovada, a contribuição sindical por parte, é interessante deixar frisado isso aqui, por parte da empresa e por parte do funcionário, somente se houver essa autorização. Exatamente. Não é obrigatório mais. Não é obrigatório mais. Maílson, e como fica o parcelamento de férias? Esse parcelamento, você falou que ele pode acontecer em 3 vezes, mas pode ser um acordo aí entre a empresa e o empregado? Como que fica essa questão? E antes, como que era? Exatamente. Antes poderia ser em 2 períodos, né? Sendo que o primeiro é de 15 dias e o outro com o restante dos dias. Seriam 10 dias úteis. Com esse projeto de lei, ele pode ser parcelado em até 3 vezes. E é justamente esse um dos pontos que pode ser negociado entre empregado e empregador. O primeiro período obrigatoriamente tem que ser no mínimo 14 dias e os outros 2 não pode ser menor que 5, nenhum dos 2. E também não podem começar 2 dias antes de feriado ou no dia de descanso semanal remunerado. A procura por emprego no país é algo que é sofrido assim, para o trabalhador, né? Uma busca por um emprego constantemente, o grande número de desempregados que existe no país. Você acredita que essa flexibilização da negociação entre empresa e empregado pode, de repente, fragilizar ainda mais o trabalhador? Devido a isso, a essa falta de emprego, quem está desempregado quer encontrar um emprego a qualquer custo, e isso pode fazer com que os empregadores tenham aí mais opções de negociar, e essas opções podem realmente enfraquecer a parte do trabalhador? Exatamente, Fernando. Em momentos de crise como esse que nós estamos passando, o empregador passa a ter um poder maior sobre os seus possíveis contratados, né? Como a questão de negociação está mais aberta, ele vai, de certa forma, poder estabelecer uma política de sua empresa. Eu vou contratar só dessa forma.
Se você quer, Se você quer, eu quer, te se não quer, contrato. tem quem quer. Exatamente. Mais ou menos assim. Exatamente. Vai ficar dessa forma. Isso seria bem prejudicial ao trabalhador, né? Bastante. Ô Maílson, muda a jornada de trabalho com essa nova legislação? Em relação à carga horária, não, Fernando. Muda em questão de você poder mudar o seu horário, você flexibilizar. Por exemplo, você não precisa exatamente fazer 8 horas diárias, 8 horas completas, por exemplo. Você pode trabalhar 2 horas cedo e completar as outras em outro período. Pode haver essa flexibilização. Lógico que se o trabalho for entre o período de 22 às 5 da manhã, terá o acréscimo de adicional noturno. Então, a lei, essa nova legislação, essa reforma trabalhista, na verdade, ela não muda muito o que já existe, né? Mas dá a condição para que haja a negociação. Exatamente, esse é o ponto forte desse projeto de lei. Ele abre a negociação e, inclusive, a negociação tem poder de lei perante a CLT. E é isso aí que é o que, de fato, poderia prejudicar mais o trabalhador, né, Maílson? Prejudica pelo fato de estar equiparando o trabalhador com o empregador. E, de fato, eles não são iguais, né? O empregador, com certeza, tem maior poder econômico e vai exercer esse poder, essa influência sobre o empregado. Muito bem. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco do programa Sala de Entrevista. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre a reforma trabalhista. No próximo bloco, Maílson Antunes vai falar sobre a questão da terceirização, que é um dos pontos mais polêmicos dessa reforma, né, Maílson? Exatamente. E essa questão da terceirização, Maílson vai explicar direitinho para o nosso ouvinte como que funciona, como que isso irá ocorrer após a aprovação dessa reforma trabalhista, se ela de fato for aprovada da forma que está, né? Porque pode ser que haja aí algumas mudanças até essa reforma virar lei de fato, né, Maílson? Só uma observação, Fernando. A questão da terceirização, ela já foi aprovada, a terceirização já está em vigor, só que essa reforma trabalhista aqui tem algumas observações em relação à terceirização também, mas a terceirização em si ela já está funcionando. Já é lei, já está funcionando, né? Exatamente. Já vale em todo o país. Já vale em todo o país. Muito bem, então daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre essa questão da terceirização. Olha, antes de ir para o intervalo, eu quero falar com você sobre o condomínio Portal dos Jardins, um condomínio residencial aqui em Brasília de Minas, maravilhoso, com apartamentos de 2 e 3 quartos, todos os apartamentos com suíte, água e luz individuais, garagem individual, um local para você morar com toda a segurança, dá aí aquela segurança e aquele conforto que a sua família merece. Se você quer comprar um apartamento agora mesmo, com preço especial e condições especiais, entre em contato com a Central de Vendas, 38-999-43-7069 e 31-991-39-0392. Condomínio Portal dos Jardins, um novo conceito de morar bem em Brasília de Minas. Eu volto já com o programa Sala de Entrevista. Continue com a gente. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Sala de Entrevista. Oferecimento. Condomínio Portal dos Jardins. Um novo conceito de morar bem em Brasília de Minas. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. E hoje, no Dia do Trabalhador, nós estamos falando sobre direitos dos trabalhadores, deveres das empresas. Estamos falando também sobre as leis trabalhistas, né? Falando aqui sobre a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Vamos falar sobre a PEC das domésticas. Tudo isso com Maílson Antunes. Maílson, que é formado em Ciências Contábeis, é especialista em Gestão Pública Municipal, está cursando MBA, Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV.
é contador de uma empresa em que é sócio proprietário aqui em Brasília de Minas e também é o controlador geral do município de Brasília de Minas. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Maílson Antunes sobre o nosso tema de hoje aqui, você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 992-19-0942. Vou repetir e você pega aí e manda a sua mensagem para a gente, mande a sua pergunta, 992-19-0942. Maílson, a grande polêmica dessa reforma trabalhista é a questão da terceirização, né? Como essa terceirização irá acontecer? Na verdade, você falou que a terceirização já foi aprovada, né? Então, já pode ocorrer a partir de agora em todo o país. Como será de fato essa terceirização, Maílson? Exatamente, Fernando. A terceirização já foi uma lei aprovada, já está em vigor. E como é que ela acontecia antes? Só para esclarecer para os nossos ouvintes. Você poderia terceirizar uma atividade que não fosse a sua atividade principal. Por exemplo, um exemplo aqui da nossa cidade, um supermercado. Ele não poderia terceirizar a sua atividade principal, que é revenda. Ele poderia terceirizar a questão da limpeza, manutenção, poderia terceirizar. Hoje, com a aprovação dessa lei da terceirização, qualquer atividade o empregador poderá terceirizar. O que vai ser isso? Você, dono de uma empresa, não precisa necessariamente contratar diretamente o seu funcionário. Você pode contratar outra empresa para fazer o serviço da sua empresa. Aí o que vai acontecer? Qualquer questão de trabalhista vai ficar por conta da terceirizada e não por conta da empresa que fala tomador de serviço. As questões de terceirizações, quando se fala do terceiro setor, né, não geram tantas polêmicas, né, como quando se fala do setor público. Como que essa terceirização irá funcionar no setor público? No setor público também está previsto a terceirização, né? Mas acredito que não será terceirizado todas as atividades, principalmente aquelas que têm maior relevância, grau intelectual. Acredito que essa terceirização possa ajudar, até porque ela não vem cortar nenhum direito trabalhista, pelo contrário, as pessoas que vão trabalhar pela terceirizada terão os mesmos direitos de um empregador normal. Pode ser que aconteça a questão salarial seja um pouco inferior pelo fato de ser terceirizado. E vai depender muito também da função a ser exercida. Maílson, a gente viu aí nesses últimos dias, e a gente que é da imprensa, essas informações chegam até a gente a todo momento, questionamentos sobre esses assuntos, pedido de reportagens sobre alguns temas. E professores, por exemplo, que conversavam com a gente falavam que a partir do momento da terceirização, a área da educação, por exemplo, poderia ser terceirizada e professores passariam a trabalhar por uma empresa do terceiro setor e não para o Estado, no caso aqui nosso, Estado de Minas Gerais. Você acredita que isso possa acontecer? A lei prevê, e no caso seria legal, mas não acredito que seria uma coisa que seria tão praticável, justamente pelo fato de ter rotatividade. Acho que não seria uma ideia interessante para o município, para o Estado, ter a cada 6 meses um professor diferente. Eu acredito que influenciaria bastante na qualidade do ensino. Eu não acho que seria uma questão que seria tão praticável, não. E até mesmo para que haja essa prática, precisam haver outras leis, né? Uma legislação, no caso, estadual também, para aprovar essa terceirização, não é isso? Seria necessário? Nesse caso, não. A terceirização foi aprovada por uma lei federal, né? O Estado ele pode utilizar desse artifício da lei para poder contratar professores, sem fazer concurso, no caso, né? E sem que haja um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais também. Exatamente, utilizaria a lei federal. O município também poderia utilizar-se dessa lei para terceirizar serviços aqui na cidade, em Brasília de Minas, no caso? Poderia, sim.
Mas em que setores? Você que hoje é controlador do município, Maílson, no caso de Brasília de Minas, do município de Brasília de Minas, da Prefeitura Municipal, que setores estariam mais sujeitos a uma terceirização e quais aqueles que, no seu ponto de vista, com relação ao município, não seria interessante para o município? Eu acredito que não seria interessante para o município fazer a terceirização dos serviços mais intelectuais, que exigem maior grau de intelecto, né? Eu acredito que vai continuar na mesma linha, principalmente a questão de limpeza, manutenção, vigilância. Eu acredito que vai continuar nessa mesma linha de terceirização. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre outra reforma polêmica também, né? A reforma da Previdência. Essa é a mais complexa, né? De todas as reformas que têm surgido aí. Com relação a essa reforma da Previdência, o que realmente muda se a PEC 287 for aprovada? E qual é a regra atual? A regra atual é que o trabalhador possa aposentar de duas formas: por tempo de contribuição e por idade. Por tempo de contribuição, homem aposenta com 35 anos e mulher com 30. E por idade com 60 e 55. Com a nova regra, o que vai acontecer? Esse projeto de lei da reforma da Previdência prevê que você tem que contribuir no mínimo com 25 anos de contribuição e além dessa contribuição você tem que ter a idade de 65 homem e 62 mulher. Lógico que essa idade de 65 e 62 é gradual, ela não vai ser inicialmente exigida. O que o governo vai exigir inicialmente será 55 para homem e 52 para mulher. Aí vai ter a cada 2 anos vai aumentar um ano até chegar nos 65 e 62. Há um certo alarde com relação a essa reforma da Previdência. Algumas pessoas falam que conseguir aposentar só depois dos 80, não, já no fim da vida. Ou então vou ter que começar a trabalhar com 16 anos, trabalhar não sei quantos anos para aposentar lá para os 80 anos. Não é assim, né? Você já está explicando aqui que a pessoa, aos 65 anos, ela já tem direito à aposentadoria por idade, né? E o tempo de contribuição, 25. Isso, exatamente. Agora não tem mais a questão de você ou por idade ou por contribuição. Agora você tem que ter os dois. Mais contribuição, né? Você tem que ter, além da idade, no mínimo 25 anos de contribuição. É importante lembrar que você tendo 25 anos de contribuição e tendo a idade, você aposenta com um salário proporcional, com 70% da média do seu salário. Não aposenta com salário integral. Para aposentar com salário integral, será necessário 40 anos de contribuição. Mas vamos a um número básico, 40 ou 49? 40. 40 anos de contribuição, 40. Né? Vamos a um número bem básico aqui, simples. Se a pessoa começar a trabalhar entre 18 e 20 anos de idade, aos 65 anos, ela já tem direito à aposentadoria e à aposentadoria integral, né? Tem sim. E é interessante também, Maílson, porque às vezes as pessoas pensam que 70% do salário é 70% do mínimo, né? Então não tem isso também. Quem ganha um salário mínimo aposenta com um salário integral, né? Mínimo é mínimo, né? Exatamente. O salário mínimo, existe a lei, né? Ninguém pode receber menos que o salário mínimo, essa lei não foi alterada. Então quem contribui com o salário mínimo não aposenta com 70% do salário mínimo, aposenta com o salário mínimo. Você acha que essa reforma é muito prejudicial à sociedade, como diz aí muitas centrais sindicais? Seria um pouco prejudicial se a gente fosse comparar com outros países, porque, na verdade, a expectativa de vida da nossa população realmente aumentou e o tempo que a pessoa fica aposentada realmente é muito maior do que antes. Agora, não seria justo também que o trabalhador pagasse um problema que não é só do trabalhador, é um problema advindo de questões políticas, né? A gente vê aí tantos problemas com desvio, tantos problemas, mensalão, corrupção, né? E tem também a questão de impostos. É importante falar que o governo criou alguns impostos para fazer parte do Fundo Previdenciário.
Por exemplo, contribuição social, PIS, COFINS, esses recursos deveriam fazer parte do fundo de previdência. No entanto, eles não são utilizados para isso, são utilizados para gastos do governo. Se fossem realmente utilizados pela finalidade que foram criados, provavelmente não existiria esse rombo que tem hoje na Previdência. O que a gente percebe também, está muito em discussão, é que existe muito o favorecimento de grandes empresas em desfavor ao trabalhador, né? E isso é um grande questionamento da classe trabalhadora brasileira, né? Nesse momento, Maílson. Exatamente. Em relação ao desfavorecimento, cria-se, por exemplo, a questão da previdência privada, né? Hoje não é uma coisa tão... Não, hoje, antigamente não era uma coisa tão falada, mas torna-se agora necessária justamente por causa da instabilidade da Previdência Geral, né, do INSS, e o pessoal acaba aderindo cada vez mais a esse tipo de previdência. Nós vamos falar um pouco mais sobre a previdência privada mais adiante, e é uma previdência que é interessante também as pessoas terem informação sobre essa previdência, né? Mas com relação ao desfavorecimento dos trabalhadores e favorecimento de algumas empresas, que está muito em discussão nesse momento, é que existem empresas que devem fortunas, né, para a Previdência, né, Maílson? E isso o governo não tá cobrando, não está fazendo exigência nesse momento de que essas empresas façam esses pagamentos, e aí o caixa da Previdência Social seria um caixa melhor, né, no momento? Exatamente. Existem empresas que devem bilhões, né, ao regime geral. Por exemplo, o Banco Itaú, os próprios clubes de futebol, que deve bastante dinheiro, que poderia estar equacionando essa situação, e, no entanto, a cobrança não está sendo feita como está sendo cobrada do trabalhador. Se fosse feito primeiro essa cobrança, melhorar primeiro o caixa, saber qual é o déficit real, talvez a reforma da Previdência não teria pontos tão polêmicos e seria mais favorável ao trabalhador, né? Com certeza. Ô, Maílson, a PEC 287, ela ainda não é uma lei final, né? Essa reforma da Previdência, ela ainda precisa passar pelos trâmites legais para, de fato, virar uma lei. Mas, se aprovada, ela também não será uma lei cabal, não será uma lei definitiva para todas as situações. Inclusive, os estados e municípios vão fazer suas próprias reformas, né? De que forma que vão acontecer essas reformas municipais e estaduais após a reforma da Previdência pelo governo federal? Exatamente, Fernando. Essa PEC ela ainda vai ser discutida no Câmara dos Deputados, né? Vai ser votada ainda. E tem a questão de, se aprovada, vai para o Senado também. Mas essa ainda não foi aprovada nem pela Câmara dos Deputados. Em relação às outras previdências, no caso, se aprovada, será uma lei originária, né? Provavelmente surgirão inúmeras leis, decretos, súmulas que vão dirimir as questões peculiares, os assuntos que não estão exatamente previstos, abrangidos, serão legislados, né? Ô, Maílson, eu assistindo a uma entrevista do prefeito de São Paulo no programa Mariana Godoy Entrevista na Rede TV, ele falando exatamente sobre a reforma da Previdência no município de São Paulo. Segundo o prefeito, a reforma em São Paulo não seria prejudicial ao trabalhador, praticamente iria manter o que já existe hoje, o que já há hoje, porque o Estado de São Paulo tem um controle da Previdência Social. O Caixa Previdenciário em São Paulo, segundo ele, é sustentável. Isso pode ocorrer em alguns municípios em que esse caixa seja sustentável. A previdência pode acontecer de que não há nenhuma alteração, praticamente não há alteração? Pode acontecer, sim, Fernando. Não vai ser uma situação tão... Porque o Brasil hoje vê só problema financeiro por todo canto, né? Exatamente. Financeiro por todo canto. Mas existem, sim, alguns municípios que têm a sua previdência sustentável, né? No caso da previdência, sempre são feitos cálculos atuariais
que verifica essa situação e a projeção para os anos futuros, né? No caso, por exemplo, de Brasília de Minas, até então a Previdência é sustentável, tem um caixa muito bom, não acredito que seja uma coisa que irá impactar aqui no nosso município, não. Não, informação importante então, né? Você que é controlador geral do município, já teve acesso a esses números, aos dados da Previdência municipal, então essa Previdência hoje é uma Previdência sustentável? Sim, a Previdência de Brasília de Minas é exemplo para muitas previdências aqui da região, né? Tem um caixa de mais de 32 bilhões e as projeções, os cálculos são bem tranquilos. Maílson, no país inteiro fala-se na questão do desemprego para esse déficit previdenciário. O governo, por exemplo, ele pega muito nessa questão do número de desempregados, que é muito grande no país, né? Ele quer, inclusive, incentivar as empresas a empregar mais para melhorar o caixa previdenciário. A questão do desemprego também é muito grande em Brasília de Minas. Porque Brasília de Minas tem um caixa previdenciário bom, como você falou, com recursos significativos, e a questão nacional não é. Nacionalmente esse caixa tem esse rombo. A questão varia muito de município, Fernando, porque no caso da Previdência de Brasília de Minas é só dos servidores do município, né? Aí varia de município para município, porque nem todo município tem Previdência e nem todo município tem a questão da economia, a geração de emprego igual. Então vai variar de município para município. Há também aí um certo rigor nos gestores da Previdência Municipal, um certo cuidado, e isso tem contribuído para que a Previdência tenha esse caixa sustentável? Sim, existe uma gama de legislação, né, que protege as previdências privadas. Inclusive essa legislação é feita pela Previdência Social. E também há uma fiscalização muito grande, sobretudo em Brasília de Minas, dos sindicatos dos funcionários, dos servidores públicos. Muito bem. Maílson, você acredita que esse rombo da Previdência Social no Brasil, ele é tão grande quanto o governo tem dito? Ele pode até ser, Fernando, mas acredito que é fruto de justamente questões de desvio, corrupção, desvio de finalidade dos impostos. Acredito que sejam coisas que possam ser corrigidas sem impactar tanto no trabalhador. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse segundo bloco do programa Sala de Entrevista. Hoje eu estou conversando aqui com Maílson Antunes. Maílson, ele é especialista em gestão pública municipal, formado em ciências contábeis, também está cursando MBA, financeira, controladoria e auditoria pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre a reforma da Previdência e vamos falar também sobre a PEC das domésticas, nesse Dia do Trabalhador. Daqui a pouquinho o programa Sala de Entrevista continua. Antes de continuar com o Sala de Entrevista, quero falar com você sobre o condomínio Portal dos Jardins, um condomínio residencial maravilhoso aqui em Brasília de Minas, com apartamentos de 2 e 3 quartos, todos os apartamentos têm suíte, apartamentos com água e luz individuais, garagem individual, academia toda equipada. São apartamentos maravilhosos. Você pode morar com toda a segurança que a sua família merece. Se você quer comprar um apartamento novinho, agora mesmo, ou um apartamento na planta, você pode ligar 38-99943-7069 e 31-991-390392. Condomínio Portal dos Jardins, um novo conceito de morar bem em Brasília de Minas. O Sala de Entrevista volta já. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Sala de Entrevista. Oferecimento. Condomínio Portal dos Jardins. Um novo conceito de morar bem em Brasília de Minas. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Muito
Muito bem, hoje eu recebo aqui Maílson Antunes, formado em Ciências Contábeis, especialista em Gestão Pública Municipal, está cursando MBA pela FGV, né? MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. É contador em uma empresa em que é sócio proprietário e controlador geral do município de Brasília de Minas. Neste feriado, Dia do Trabalhador, uma entrevista especial, totalmente voltada ao trabalhador, às questões dos direitos trabalhistas, aqui com Maílson Antunes, que sabe falar muito bem sobre o assunto. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Maílson Antunes, neste último bloco nós teremos aí as perguntas dos ouvintes. Então você pode mandar sua pergunta agora mesmo pelo nosso WhatsApp, que é o 992190942. Vou repetir, 992190942. Maílson, quem é contra a reforma da Previdência diz que a PEC pode beneficiar os bancos, os grandes empresários. Isso de fato pode acontecer? Como que funciona a questão da Previdência privada? Pode, sim, vai contribuir, Fernando, com a questão da Previdência privada, a Previdência complementar, que está sendo uma questão muito bem divulgada agora, justamente pela estabilidade e pela insegurança que o regime geral está passando para o trabalhador. A previdência privada complementar, eu aconselho muito, inclusive, a pessoa a fazer, mesmo tendo a contribuição pelo regime geral, acredito que seja interessante, e não acredito também que seja interessante só a privada. Eu aconselho a pessoa ter as duas. A previdência privada vai te dar uma segurança, você vai fazer um plano de previdência, um planejamento para aposentar daqui a certa idade e vai fazer a contribuição mensal. Esse dinheiro vai ser capitalizado, vai ficar rendendo no banco. No final você terá a opção ou não de tirar o dinheiro de uma vez ou tirar em forma de salário mensal. Maílson, a maior procura da previdência privada nos últimos anos já é um demonstrativo de que o sistema público estava fragilizado, que a previdência social no país já estava realmente fragilizada? Justamente. Há anos, né, essa discussão da previdência do regime do INSS vem sendo discutida, principalmente essa questão do rombo da previdência não é um assunto atual, já é bastante antigo, e vem à tona a questão da questão política que a gente discutiu agora há pouco. Os presidentes não têm coragem de mexer justamente pela questão política. Se você fazer uma reforma da Previdência, provavelmente a sua aprovação vai ser muito aquém, né? Então, é uma questão delicada também de se mexer. Como essa previdência social ela não é sustentável, o Brasil tem um sistema que realmente passa por um momento de precariedade. A reforma da Previdência, ela era mesmo necessária, Maílson? Sim, essa seria necessária. Eu não posso te dizer que da forma que está sendo feita, punindo o trabalhador, que seria justo. Mas a reforma, sim, ela seria necessária. Teria que buscar outros meios, né? Não só o trabalhador, mas principalmente a questão empresarial e questão de dívida que outras empresas têm com a Previdência. Vamos falar um pouco sobre a questão do trabalhador urbano, né? Porque o que a gente viu nos últimos dias com relação a esses protestos, por exemplo, que aconteceram, há um certo alarde, né, social com relação à reforma da Previdência. Eu acredito que tem havido no Brasil até mesmo uma certa politização desses temas muito importantes para a sociedade, né? Que se eles forem passados de uma forma bem mais real para o cidadão, para que haja uma discussão mais em torno do assunto, desses temas, seria mais interessante. Mas sempre a gente percebe que há também a questão política envolvida o tempo todo nesses temas, nesses assuntos. Então, quanto mais alarde, melhor para um certo grupo político. Quanto mais amenizar o problema, mais interessante para outro grupo político. E a questão, de fato, fica no meio termo, né?
tem algo que é importante e tem algo que é desinteressante. E o cidadão, ele fica com informações sempre nos extremos, né? Informação de um lado e informação do outro. E o fato em si não é discutido. Por exemplo, nessas questões da aposentadoria, a gente vê pessoas falando que, assim como eu falei com você anteriormente com relação à reforma trabalhista, que tem gente falando em perder 13º, perder férias, e isso não vai acontecer. Tem pessoas que falam que vão aposentar apenas aos 95 anos. Isso não existe, né? Eu queria que você explicasse para a gente essa situação. Isso é uma inverdade, né? Antigamente não, existe a regra antes atual, né? É a regra 85-95, que o seu tempo de contribuição com a sua idade, para a mulher tem que dar 85 pontos e para homem 95. Mas isso não quer dizer a idade, é uma questão de pontos. E com a reforma da Previdência, o que vai acontecer? Se você começar a trabalhar, por exemplo, aos 20 anos, você contribui com 25, você vai ter 45. Só que você não tem a idade para aposentar ainda. Que tem que ter os 65. Tem que ter os 65. E, na verdade, você vai contribuir com mais que o tempo mínimo. Mas, por outro lado, também consegue a aposentadoria integral. Exatamente. O mínimo 25 não te dá aposentadoria integral. O mínimo é a condição para você conseguir aposentar, mas você só consegue aposentar com 70% do salário, da média salarial. Sempre lembrando se esse salário for acima do mínimo, né? Exatamente, bem lembrado. Ô Maílson, só para a gente, um número bem interessante aqui, aquelas pessoas que falam que vão conseguir aposentadoria apenas aos 95 anos, são 25 anos de contribuição, teria que começar a trabalhar aos 70 anos com carteira assinada, né? O que também é muito difícil no Brasil hoje, uma pessoa com 70 anos de idade conseguir entrar em uma empresa e ter a carteira assinada, né? Justamente, o Brasil não é um país que emprega essa faixa etária, né? Infelizmente existe esse tipo de preconceito, poucas empresas que trabalham esse tipo de questão. Hoje, a pessoa tem um acesso mais fácil em relação ao trabalho. Mesmo com a questão do desemprego, hoje o cidadão tem um acesso, ele chega mais cedo no mercado de trabalho. Então, provavelmente não vai ser um problema tão como está sendo difundido, porque a questão da vida do cidadão aumentou, né? A expectativa de vida do cidadão aumentou. Então, provavelmente, quando a pessoa chegar com 65 anos, ela vai estar bem e vai estar... Contribuiu bastante para aposentar. Vamos a um ponto mais extremo, Maílson, e o que normalmente não acontece muito no nosso Brasil. Se a pessoa começar a trabalhar de carteira assinada, começar a contribuir aos 40 anos de idade, né? Que é um tempo já bem estendido, né? Já normalmente o brasileiro começa a trabalhar muito mais cedo, né? Mas se a pessoa começar a trabalhar aos 40 anos de idade, quando chegar na época de aposentar, quando tiver a idade de aposentar, 65 anos de idade, a pessoa já tem o tempo mínimo de contribuição, né? Que são os 25, né? Exatamente. Ele terá o tempo mínimo e a aposentadoria proporcional. Dos 70%, né? Lembrando que para ter a aposentadoria integral tem que ser no mínimo 40 anos de contribuição. Ô Maílson, e como que fica aí a questão dos trabalhadores rurais? O que muda na aposentadoria rural? Muito importante essa questão, gerou muita dúvida, né, e muita discussão. O que vai acontecer com o trabalhador rural? A regra atual é que o homem aposente com 60 e a mulher com 55. O que vai acontecer? A idade da mulher vai ser elevada a 57, mas isso não é imediato, será num lapso de 4 anos. Ou seja, em 2022 aproximadamente, que essa vai ter essa exigência de 57 anos, e vai existir a necessidade de contribuição. O governo vai ainda regulamentar essa contribuição e ela será de no mínimo 15 anos. Atualmente o trabalhador rural não contribui com nada, ele aposenta, tem uma aposentadoria especial. No entanto, agora com essa PEC, ela vai ter que contribuir com no mínimo 15 anos. Vamos àquelas questões em que a pessoa imagina que vai ter a vida
totalmente transformada com a aprovação da PEC 287. Um caso, por exemplo, a pessoa está na empresa, tem mais de 45 anos de idade e já está prestes a se aposentar, faltando 1 ano, 2 anos para aposentar, e fala assim: se a PEC for aprovada, se a reforma da Previdência for aprovada, eu queria aposentar no ano que vem, vou me aposentar só daqui a 8, 9 anos. Isso também não vai acontecer, né? Não procede. Justamente é importante esclarecer que os homens que têm acima de 50 anos e as mulheres acima de 45, eles vão entrar numa chamada regra de transição. O que é essa regra de transição? Se você tem 45 anos, vamos dar um exemplo mais fácil, o pessoal fazer a conta em casa. Se você mulher tem 50 anos, você aposentaria com 55. Em caso, faltaria 50. Faltaria 5. Essa regra de transição vai exigir que você contribua com 30% a mais do que falta. Se falta 5, você vai contribuir com mais 1 ano e meio, por exemplo. 30%. E não vai ficar esperando mais 11 anos, 12 anos para se aposentar. A regra vai ser sempre 30% do que está faltando. E isso, só para frisar, para as pessoas que vai ter os homens acima de 50 anos e as mulheres acima de 45. A reforma da Previdência, ela será efetivada de fato somente a partir de um período que não é tão curto assim, não é imediatamente, né? Tem esse processo de transição em que ele vai subindo o tempo para a aposentadoria, né? Exatamente, essa exigência não será imediata. Os 65 anos que vai exigir do homem e os 62 da mulher, ela não será imediata. A cobrança não será imediata, ela vai ser gradativa. Até 2036 ela será implantada para mulher e 2038 para homem. Chegará aos 65 e aos 62 respectivamente. Tem uma certa idade que não se aplica à nova legislação? Quem já tem direito adquirido e não aposentou ainda, você já tem todos os requisitos para aposentadoria, mas não aposentou ainda, você não perde os direitos. Ailson, vamos falar um pouquinho agora sobre a PEC das domésticas, né? Que é uma PEC que já foi aprovada há mais tempo, né? Já está em vigor há um certo tempo, mas que o cidadão brasileiro, tanto o empregador quanto o empregado, ainda tem alguns problemas, né? Ainda não se adaptou muito bem a essa PEC. Quais os benefícios e também o que não seria muito benéfico ao trabalhador, à trabalhadora doméstica, essa PEC das domésticas? Essa PEC das domésticas foi aprovada em 2015, né? Passou a ser utilizado o E-Social, né? Que é um programa de folha de pagamento online, e passou a ser exigido em outubro de 2015. Com o E-Social, passou a ser obrigatório o recolhimento do FGTS para a empregada doméstica, que antes não era obrigatório, né? Era facultativo. Só fazia o recolhimento do INSS. Quais as vantagens disso? Esse E-Social, que é um portal que já vem sendo utilizado pelos empregadores, é um portal facilitado, né, de fácil cadastro. Qualquer pessoa pode entrar, fazer seu cadastro, cadastrar sua doméstica, gerar folha de pagamento, gerar 13º, gerar férias e as guias para o pagamento. Sai dos impostos, né? Dos impostos. Sai apenas uma guia. FGTS, tudo tem que ser recolhido. Sai em uma guia só. Em um guia só. Então, deixar claro aqui, você que é contador, né, e que atende várias empresas, sabe dessa dificuldade que as empresas têm de prestar esse serviço de uma forma correta, de organizar todos os impostos, de organizar a folha de pagamento, de deixar tudo certinho como manda a lei, né? Para a empregada doméstica, o governo facilitou tudo, então. Então, o empregador, ele não precisa de um contador como as empresas comuns precisam, né? Exatamente. Isso é um benefício da lei, né? Lógico que se ele não quiser ter o trabalho, ele pode procurar, sim, alguém que o auxilie, né? Mas poderá ser feito por qualquer cidadão. O acesso é livre, é só fazer o cadastro, gerar uma senha
e terá acesso online, basta ter computador e internet. Os brasileiros tiveram alguns problemas com o sistema, com o e-social, no início. Esses problemas já foram minimizados, hoje a situação já está mais tranquila? Sim, todo o sistema em fase de implantação, né, ele tem suas dificuldades, seus problemas, mas hoje ele está bastante dinâmico, tem todas as opções, inclusive de descontos que no início não tinha, né, desconto de falta, você não conseguia lançar férias, e agora já está fazendo toda a parte trabalhista tranquilamente. Muito bem, nós vamos agora para as perguntas dos ouvintes. Você que mandou a sua pergunta, muito obrigado, e é claro, obrigado demais pela audiência. Milhares de pessoas nos ouvindo nesse momento em Brasília de Minas, nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura, também no Brasil e no mundo pelo site clube93fm.com.br e ainda pelo aplicativo Clube. Tem uma pergunta aqui, Maílson. Se com a reforma trabalhista vale o que está no contrato, pode o patrão colocar no contrato que não vai pagar o 13º? De quem foi a pergunta? Não, a pessoa não se identificou aqui, mas ela está perguntando se esse acordo entre patrão e empregado pode chegar a esse ponto de colocar em contrato que não vai pagar o 13º? Muito boa pergunta, muito pertinente. A questão do acordo entre o empregado e o empregador não valerá para 13º, salário mínimo, FGTS e férias proporcionais. Nesse caso aqui, ele não pode negociar esses direitos essenciais, ele não tem o direito de negociar com o empregado. Ou seja, é aquilo que você já falou durante a entrevista, né? Esses direitos estão garantidos. Estão garantidos. São direitos, né, Maílson, que vêm para beneficiar o trabalhador que já é tão sofrido, né? Porque tem países que não têm 13º, por exemplo, né? Porque o funcionário já ganha bem, o trabalhador já ganha muito bem, então ele nem precisa do 13º. O 13º no Brasil é uma forma de compensação desse trabalhador que ganha mal, né? Que recebe pouco, né? É uma alívio. Então, o governo não está tirando esse direito do trabalhador, né? Não está tirando esse direito, bem como outros, né? O fundo de garantia, seguro-desemprego, férias proporcionais, serão mantidos, salário mínimo. Tem mais uma pergunta. Bom dia. Com a flexibilização das férias, pode significar que o empregador não precisará contratar funcionário para cobrir as férias do trabalhador afastado? É o professor Marcos Veloso que faz a pergunta. Ele diz aqui, ou seja, ponto para o empregador, seria, no caso? Muito obrigado pela pergunta, professor Marcos. Interessante essa questão porque vai depender muito da empresa, da necessidade da empresa. Se durante o primeiro afastamento, que será no mínimo 15 dias, ela não necessitar de colocar uma pessoa para substituir, aí realmente ele não vai colocar. Vai depender mesmo da necessidade da empresa. Tem mais uma pergunta aqui. Terceirização, por ser um meio de favorecer os desvios de recursos públicos, onde empresas ligadas a políticos corruptos poderão ser beneficiadas, ajudando na formação de Caixa 2, além de reduzir a possibilidade de concursos públicos. Na verdade, a pessoa está afirmando isso aqui, né, dizendo, digo terceirização irrestrita. Se não contribuir, não aposenta? Você entendeu aí o que a pessoa quis dizer? O terceirizado, eu não sei se é a mesma. O terceirizado ele terá os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador. A questão de terceirizar, ele não vai perder nenhum direito. Então, a contribuição para a aposentadoria vai acontecer da mesma forma. Em relação ao setor público, para que aconteça a terceirização, deve ser feito um processo licitatório, né? Para contratar a empresa a que oferecer o melhor preço para poder gerenciar essa terceirização. Tem mais uma pergunta aqui. Esse dinheiro que pagamos do FGTS não é dinheiro nosso, por direito? E para que fins o governo usa ele, se é eu que pago? Bom dia, é o Cássius Clay que está perguntando. Bom dia, Cássio, um abraço, muito obrigado pela pergunta. O FGTS, sim, é um fundo, né, que ele é destinado ao trabalhador, só que existem regras para que ele possa ser sacado e utilizado. Você pode utilizar em caso de habitação, no caso de doença crônica, né? Recentemente o governo liberou para saque
nos casos em que a rescisão foi feita de forma que o empregado pediu dispensa e não sacou até 2015, então ele liberou esse saque. Mas realmente o governo utiliza esse dinheiro principalmente para programas habitacionais, que é a questão da Minha Casa Minha Vida. Mas é interessante deixar claro aqui para o Cássio que, mesmo não podendo sacar, é um direito do trabalhador. Esse dinheiro ele não é do governo, ele é do trabalhador. Ele é do trabalhador. O governo trabalha com ele. O governo trabalha com ele. Mas e é remunerado. E garante ele. E né? garante ele tem inclusive um rendimento. Né? É baixo, é menos que a poupança, mas esse dinheiro ele rende. Ele né? rende. Todo mês tem uma atualização. E aí como que o trabalhador pode utilizar esse dinheiro? Nesse caso agora, o presidente Michel Temer liberou os saques. Só que normalmente esse dinheiro é utilizado na compra de uma casa. O trabalhador quer, por exemplo, comprar uma casa, ele pode usar o fundo de garantia na compra desse imóvel. Né? Exatamente. No caso é bom lembrar que essa liberação do Michel Temer foi só até o ano de 2015, os casos em que aconteceram até 2015. E ele liberou para sacar, independente do que você possa fazer com o FGTS, você poderia sacar. Outros casos em que não é liberado assim por lei, você tem uma vinculação, ou é para habitação, ou no caso que você tiver doença crônica também, ou se você tiver mais de 3 anos que você saiu da empresa e não conseguiu assinar a carteira novamente, você consegue sacar também. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui. Olá, bom dia a todos, em especial ao Maílson Antunes. Gostaria de cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo sucesso na profissão. Bem, gostaria de saber, na opinião dele, qual a visão ou qual o conceito do mundo jurídico em relação à área trabalhista. Sou cuidador de idoso, posso me considerar um trabalhador doméstico. Quais as principais mudanças da reforma trabalhista que poderá modificar a CLT? Quem se prejudica ou se beneficia com essas prováveis alterações? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa. Abraço a todos os trabalhadores brasilienses. Boa semana a todos. É o Japa que está perguntando, Maílson. São 3 perguntas, né? Então, a primeira é o seguinte: ele queria saber, na sua opinião, qual a sua visão ou conceito do mundo jurídico em relação à área trabalhista. Em relação ao conceito jurídico, não sei se eu vou atender bem a pergunta, porque em questão jurídica não sou jurista, mas o que eu posso dizer é que a reforma trabalhista, ela não é tão prejudicial, mas também não é tão benéfica para o trabalhador. Há realmente vai haver uma discrepância entre o empregador e o empregado, no sentido do empregador ter um poder maior sobre o empregado. Então acaba prejudicando o trabalhador, sim. Ele faz outra pergunta aqui. Sou cuidador de idosos, posso me considerar um trabalhador doméstico? Sim, já é previsto lá no E-Social, né, no programa do empregado doméstico, que essa função de cuidador de idoso é uma variação do empregado doméstico. Quais as principais mudanças da reforma trabalhista que poderá modificar a CLT? E quem se prejudica ou se beneficia com essas prováveis alterações? As mudanças foram aquelas que nós falamos, né? A questão da jornada de trabalho pode ser mais flexível, as férias, não vai alterar o 13º, o FGTS, nem salário mínimo, e o empregador vai poder negociar com o empregado em algumas questões, como participação nos lucros, horas extras, criou também uma jornada intermitente. O que quer dizer isso? O empregador pode contratar uma pessoa para trabalhar por demandas, por exemplo. Não necessariamente para ficar o tempo todo à disposição da empresa, mas ele pode contratar uma pessoa para fazer serviços que sempre tem, mas que não são contínuos. Poderá ser feito isso também. De certa forma, o empregador acaba sendo muito mais beneficiado do que o empregado. Se uma empresa deixar de fazer o depósito do fundo de garantia do empregado, esse ficará no prejuízo?
ou a empresa pode retroagir o pagamento? Você pode cobrar da empresa, né, amigavelmente. A empresa tem a obrigação de depositar, é obrigada a depositar, e existe a lei que obriga, né? Se isso não acontecer, você pode fazer uma reclamação trabalhista via judicial, que com certeza você conseguirá receber. Gostaria de saber sobre a situação de quem não vai ter condições de contribuir, uma vez que já ganha, mal dá para a subsistência. Nesse caso aqui seria o que mesmo? A pessoa ganha tão pouco, ela diz que a pessoa ganha pouco e não teria como contribuir. Como teria a aposentadoria? Nesse caso especificamente, ela deve estar falando de autônomos, né? Porque quando a pessoa é funcionária, automaticamente ela já faz a contribuição. No caso dos autônomos, que hoje tem que fazer a contribuição de 11% no mínimo do valor desejado para contribuir, o governo só garante uma assistência depois que a pessoa tiver 65 anos. Aí a pessoa teria que chegar a essa idade para tentar uma assistência, não seria uma aposentadoria, mas seria um benefício que o INSS daria. Existem muitas situações, né, dentro da Previdência Social em que o cidadão pode ser beneficiado, né? Cada pessoa tem que buscar informação e o direito é que tem, né, Maílson? Exatamente. Às vezes, mesmo no mundo de hoje, que a informação é tão fácil, né, existe ainda notícias divulgadas que não são verdades, mas também existe muita notícia, muito benefício que o pessoal ainda não tem acesso, né? Empresas que mantêm funcionários trabalhando por algumas horas seguidas, os funcionários têm direito a um lanche por conta da empresa? E a pessoa pergunta aqui, um lanche reforçado, já que o trabalho exige muito esforço, a um trabalho contínuo? Essa questão de alimentação é responsabilidade da empresa também em algumas situações? A lei não obriga a empresa a fornecer lanche para o funcionário. O que a lei obriga é que a empresa dê tempo para a pessoa fazer suas refeições. Por exemplo, na carga horária de 6 horas, a pessoa tem direito de no mínimo 30 minutos de intervalo. Agora, com essa legislação trabalhista, com essa nova legislação, se ela de fato acontecer da forma que foi proposta aí pelo governo, aí poderia virar um acordo entre a empresa? De repente o funcionário já diz que precisa disso e a empresa poderia estabelecer um acordo com esses funcionários e fornecer essa alimentação? Poderia. Aí abre espaço para isso, né, a lei? Exatamente, poderia virar uma questão de acordo. Essa é uma questão que pode ser acordada entre o empregador e o empregado. Então, Maílson, pelo que você falou aqui durante esse programa de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, a gente sabe que tem os pontos negativos e eles são muitos, né? Tanto em uma reforma quanto na outra, né? Mas existem pontos positivos também, né? Na verdade, são pontos, não vou te falar nem que são positivos, mas que não são tão prejudiciais como tem sido divulgado. É necessário ter cuidado, né, para não estar divulgando que é benéfica, porque realmente o trabalhador não está sendo beneficiado tanto. Mas também não é uma questão de outro mundo, não é fora da nossa realidade, não. Com a reforma trabalhista e a terceirização, agora empresas não terão mais obrigações de assinar a carteira dos funcionários? Não, isso não procede, né? A questão da assinatura da carteira continua obrigatória pelo prazo de máximo 48 horas. Lembrando que com a implantação do E-Social, o E-Social vai ser implantado não só para as domésticas, mas para todas as empresas em 2018. O funcionário só poderá começar a trabalhar já com registro na carteira. Muito bem. Nós estamos chegando ao final desse programa aqui com o Maílson Antunes. Só para finalizar, Maílson, eu te faço uma pergunta e aí um ponto de vista seu, uma opinião mais pessoal, no que a gente discutiu aqui com relação às reformas trabalhistas e da Previdência, as reformas da Previdência e a reforma trabalhista, no seu ponto de vista,
devia ter havido, já que a gente percebeu que são reformas necessárias, principalmente a da Previdência, porque há toda essa discussão do rombo da Previdência, a Previdência não é sustentável. A questão do rombo é uma questão que tem que ser muito mais discutida. Por que chegou a esse rombo, né? Se é um rombo por questões políticas, questão da corrupção, se realmente é por causa da questão do emprego no país, enfim. Mas o que há de fato é que ou questões de empresas que não estão pagando o que a Previdência deveria receber, mas o que de fato é que a discussão é necessária, né? A reforma, de uma forma ou de outra, ela é uma reforma necessária, né? Então, no seu ponto de vista, o que gerou mais polêmica, o que complicou mais a situação, o que gerou mais conflito entre trabalhadores e governo, é porque o governo veio com uma certa imposição. No seu ponto de vista, essa reforma deveria ser mais discutida com a sociedade? Com certeza, Fernando. Inclusive, seria uma questão até de referendo, né? A participação popular seria muito importante justamente para poder se inteirar e saber o que realmente está sendo discutido ali para se tornar lei. Você acha que um referendo seria realmente necessário e importante para essa discussão? No Brasil, a gente percebe muito que, mesmo que nós vivemos em um país de direito democrático, né, as coisas acontecem muito assim pelo desejo dos políticos. Eles meio que impõem, né? Mas ouvir a sociedade sempre é o melhor caminho. Um referendo, nesse momento, seria importantíssimo para essa discussão, para uma reforma da Previdência mais interessante, principalmente para a classe trabalhadora, Maílson? Com certeza, e principalmente a participação da classe diretamente afetada, né, que são os trabalhadores, porque você estaria discutindo com os próprios, né, que estão sendo prejudicados. Então, com certeza, seria muito interessante essa participação popular, muito válida. Maílson Antunes, quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui ao nosso programa nesta manhã de segunda-feira. Nesse feriado, você disponibilizou esse tempo para vir aqui nos conceder essa entrevista maravilhosa e muito enriquecedora. Obrigado mesmo pela entrevista. Eu agradeço em nome dos nossos milhares de ouvintes que nos acompanharam nesta manhã de segunda. Fernando, eu fico muito agradecido, muito lisonjeado pelo convite. Agradeço também de coração. Queria deixar aqui um abraço para os nossos trabalhadores, né? Desejar aí um excelente dia e muito obrigado a todos vocês. Ok, obrigado a você, Maílson, tudo de bom, ótimo dia. Olha, antes de encerrar o nosso programa de hoje, eu quero falar com você sobre o condomínio Portal dos Jardins, um condomínio residencial maravilhoso aqui em Brasília de Minas, com apartamentos de 2 e 3 quartos, todos os apartamentos com suíte, água e luz individuais, garagem individual, academia toda equipada. Você pode comprar um apartamento com entrada facilitada, financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, enfim, condições especiais para você adquirir o seu imóvel. A hora de sair do aluguel é agora. Você vai ter a chance de pagar uma prestação menor do que o aluguel ainda. Então você pode ligar na central de vendas 99943-7069 e 99139-0392. Condomínio Portal dos Jardins, um novo conceito de morar bem em Brasília de Minas. O Sala de Entrevista fica por aqui, volta na próxima segunda às 10 da manhã com mais um entrevistado especial. Quero agradecer demais a sua audiência, os nossos milhares de ouvintes que nos acompanham toda segunda-feira. Hoje, de uma forma especial, quero agradecer a todos os trabalhadores pela audiência. Um excelente feriado, excelente semana. Valeu, tchau, tchau, grande abraço. Até segunda. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida.